Nesse vídeo, nós vamos criar a curva de nível em função de pontos, né, que são blocos de referência, mas cada um possui, né, sua cota, sua coordenada norte-este, ou seja, cada um tem os seus atributos. Então, tudo bem, eu vou selecionar um dos pontos, vou digitar o comando PR de propriedades, vou visualizar que o ponto selecionado é um bloco de referência. Então, se eu quero criar a curva de nível com eles, eu vou simplesmente vir aqui na aba Prospector da paleta Tool Space, vou vir aqui no item Surface, clico com o botão direito, Create Surface. Nesse caso, eu vou colocar como TN de terreno natural, clico em OK. Na sequência, eu vou abrir o tópico Surface, vou abrir o tópico TN de terreno natural e o tópico Definition, e vou utilizar aqui para criar a curva de nível em função dos pontos o item Drawing Object. Seleciono ele, botão direito, ADD. Neste caso, ele está selecionando aqui o tipo de objeto, que no caso são os pontos, mas eu não estou trabalhando com pontos, eu estou trabalhando com blocos, que consequentemente são os meus pontos. Posso dar uma descrição se eu quiser, mas se eu não der, não vai fazer diferença. Clique em OK, vou diminuir um pouco o zoom, seleciono todos os pontos e clico em Enter. Esses erros é porque ele fez uma triangulação, ó. Aqui no caso não é nem erro, né? Foi só informando que gerou os dados, mas às vezes quando der, é porque ele fez algumas triangulações a mais, ou pode ter cruzado, né, alguma curva de nível. Com relação às curvas que estão sobrando aqui, ó, eu vou selecionar a malha, Edit Surface, Delete Line. Seleciono as linhas, Enter. Seleciono, Enter. E vou eliminar até esse ponto aqui. Da mesma forma eu faço com esse aqui. Mas eu preciso de curva só onde tem os meus pontos. E aqui está. Botão direito, Object View. E vou visualizar a superfície gerada em 3D. Fecho. E aí está, né, a forma que nós temos para poder gerar a curva de nível em função dos pontos provenientes do Topograph. Agora, para gerar a curva de nível em função de curva de nível, o que eu tenho que fazer aqui é criar uma superfície, tudo bem, vou na superfície terreno natural 2, Definition, e vou utilizar aqui, olha, o item Contornos. Eu clico com o botão direito, clico em ADD, posso dar uma descrição, vou manter os dados aqui presentes e eu dou OK. Na sequência, eu seleciono todas as polilinhas, que nesse caso são as nossas curvas de nível. Seleciono todas elas, dou Enter, e ele vai gerar as curvas para a gente. Ou seja, para gerar em função dos pontos, ou seja, dos blocos, utilizo Draw Object, e para gerar em função de curva de nível, ou seja, de polilinhas, eu utilizo o item Contornos. Mais boas práticas, bons estudos, obrigado.